Hoje a nossa aula vai ser Sola Fide, somente a fé. Vamos orar para agradecer ao Senhor por esse dia e por essa oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, embora online, de participarmos dessa aula, estudarmos a sua palavra, Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes e que nós podemos assimilar a sua palavra e colocá-las em prática para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem alguém aí com o áudio ligado? Por favor, desliga assim, não tem interferência. Então, nós já vimos a história da igreja, a história dos batistas. Depois nós entramos nos 5 solas, que foi o sola escritura. Na última aula nós vimos o sola gratia, somente a graça. E hoje nós vamos ver sola fide, somente a fé. Eu vou ler esse texto, Romanos 3, do versículo 21 em diante. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a revelação que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é. Dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Lindo, né? Esse texto é um texto maravilhoso. E foi através da leitura desse texto que Deus iluminou a mente, o coração de Lutero e desencadeou todo o movimento da Reforma Protestante. Foi a partir desse texto de Romanos capítulo 3. Então nós já vimos, né? E nós vamos repetir todas as vezes os 5 solas, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. Esse quinteto aí são as colunas da Reforma Protestante e do Evangelho. O primeiro desses lemas aborda a questão fundamental da autoridade, sola escritura. Então, da onde que nós tiramos todo o conhecimento, toda a base da nossa fé, das escrituras? As 3 intermediárias tratam das questões básicas da salvação. Somos salvos somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo. E o último se refere à adoração. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Então nós acreditamos que a Escritura, ela revela que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo. Para quê? Para que somente Deus seja glorificado na nossa salvação. A Igreja Romana, ela acreditava, né? E acredita até hoje, na Escritura e na tradição. Então, a base da fé.
daquilo que as pessoas acreditam, não é tirado só das Escrituras, mas também com base na tradição. A salvação é pela graça e pelos méritos, pela fé e as obras, por Cristo, Maria e a intercessão dos santos, e a glória é a Deus, aos santos e à hierarquia da igreja. Veio a Reforma Protestante e falou não, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. Aí tem um quadro, então, comparativo. E hoje eu fiz um exercício aqui. Como que, na realidade, conversando no dia a dia com as pessoas, como que está a igreja evangélica hoje? Então, eu fiz um quadro comparativo aí, a igreja romana com os evangélicos atuais, na sua grande maioria. A igreja romana, a escritura e a tradição. Daí você vai conversar com a maior parte dos evangélicos, eles falam assim, mas eu acho. Olha, isso é corrente, é normal você conversar com alguém e você começar a discutir a respeito do evangelho, a respeito das escrituras, e a pessoa fala assim, mas eu acho. Na igreja romana, a graça e os méritos, e hoje a maior parte dos evangélicos, eles acreditam na graça e no livre-arbítrio. Uma sinergia entre a graça e o livre-arbítrio. A igreja romana, a fé e as obras, e os evangélicos atuais, a fé e o tal do aceitar Jesus. É incrível a quantidade de pessoas que você vai conversar com ela e pergunta se ela é salva, ela responde que sim, e daí você pergunta por que ela é salva. Ela fala assim, porque eu aceitei Jesus. Muito triste. A salvação vem através de Cristo, Maria e a intercessão dos santos na igreja romana, e para os evangélicos em geral, Cristo e a minha perseverança. Eles acham que eles precisam perseverar e essa perseverança vem deles. E a glória vai para Deus, os santos e a hierarquia da igreja na igreja romana. E na maior parte dos evangélicos atuais, a glória vai a Deus, a mim, a própria pessoa. Afinal de contas, ele tem o livre-arbítrio. Afinal, ele aceitou Jesus. Afinal, ele persevera. E é o líder, né? Como que os líderes hoje são idolatrados. Os líderes das igrejas hoje, eles são tratados com mais distinção do que o próprio Cristo, do que o próprio Deus, do que o próprio Espírito Santo, infelizmente. Sola fide, por fé somente, também conhecido como a doutrina da justificação pela fé. Então, quando você ouvir falar a doutrina da justificação pela fé, é a mesma coisa do sola fide ou por fé somente. É a doutrina que distingue denominações protestantes de outras e afirma que é exclusivamente baseado na graça de Deus, através somente da fé daquele que crê, por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu continuar isso daqui, vocês percebem que é difícil quando nós vamos falar desses pontos, a gente não voltar um pouquinho para trás e não avançar um pouquinho, porque a graça é de Cristo, a fé vem através de Cristo, nós recebemos a fé por causa da graça. Então, nós não temos condições de estudar essas coisas e focar somente num aspecto da salvação. Por isso que aqui nesse parágrafo aqui, aparece a graça, aparece a fé e aparece Cristo. Vou voltar. Sola fide, por fé somente. Também conhecida como a doutrina da justificação pela fé. É a doutrina que distingue denominações protestantes de outras e afirma que é exclusivamente baseado na graça de Deus, através somente da fé daquele que crê, por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que são perdoadas as transgressões da lei de Deus. Ou seja, afirma que aquele que crê em Jesus Cristo, creu, porque Deus lhe deu essa graça. E por essa graça, através dessa fé,
é salvo da condenação que receberia por causa dos pecados. Pela fé. Aquele que compreende o sacrifício do Filho de Deus e os méritos, a retidão de Cristo é aplicada a esse pecador que crê. Percebe? É um ato jurídico de Deus que, através da fé, ele declara que aquele pecador não é mais pecador, que aquele pecador agora ele é justo diante de Deus. E isso é feito, a ferramenta que é utilizada para isso, que Deus usa para isso, é a fé. Então é por isso que nós dizemos que nós somos salvos pela fé, através da fé. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Isso daqui com mais detalhes. É muito comum nós vermos essa frase aqui, né, em camisetas ou na televisão. Tal. Meu corpo, minhas regras. O que significa isso? A pessoa está dizendo assim, olha, em mim sou eu que mando. Não é? Em mim sou eu que mando. No meu corpo, eu que mando. Eu que faço as regras do meu corpo. Agora, sabe o que é interessante? As pessoas declaram isso e elas querem mandar em Deus também. Quer dizer, não basta elas quererem mandar nelas, elas querem mandar em Deus. Elas querem mandar em Deus e querem mandar na casa de Deus. Elas acham que Deus tem que se submeter às suas regras, aquilo que elas acham. Então, às vezes, quando você fala a respeito de Deus e dos atributos de Deus, ela fala assim, eu não admito, eu não aceito um Deus desse jeito. Eu falei assim, eu sei que você não aceita. Agora, Deus, ele é juiz e o legislador. Tiago 4,12. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. O que isso significa? Significa o seguinte, que é Deus quem faz as regras, é Deus quem faz as leis, ele dá as leis, e ele vai julgar segundo as suas leis. Então não é um da lei e o outro julga baseado naquelas leis, como nos países democráticos. Não, com Deus não é assim. Ele é o legislador e ele é o juiz. Então, o dia que nós comparecermos diante dele, é esse livro aqui que vai ser aberto. Ele vai julgar através da sua palavra. Ele não vai abrir a Constituição Brasileira, ele não vai abrir a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, a Declaração da ONU, a Constituição dos Estados Unidos. Não. Ele não vai perguntar o que a gente acha, não vai perguntar. Ele vai abrir a sua lei e todos serão julgados segundo a lei de Deus. João 6, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Não é extraordinário, irmãos? Que a obra de Deus é a fé, a crença em Cristo. Então, quando nós cremos em Deus e cremos naquele que ele enviou, cremos em Cristo e na sua obra, nós estamos fazendo a obra de Deus. Esta é a obra que agrada a Deus, que nós creiamos naquele que foi enviado pelo Pai, o seu Filho, Jesus Cristo. Vamos voltar ao texto, fazer algumas meditações no texto, algumas considerações no texto. Daí, eu falei para vocês que esse texto é muito rico, e foi ele que deu origem, né, o start da Reforma Protestante. Martim Lutero, escondido, à luz de velas, ele lia esse texto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que ele fala agora? Ele fala testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele está falando assim, que os livros do Antigo Testamento já falavam a respeito dessa justiça de Deus. Já haviam falado. Então, pela lei são os livros de Moisés, os escritos de Moisés, e os profetas são os demais livros das Escrituras. Então, testemunhada pelas Escrituras, pelos livros do Antigo Testamento. Sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Lembra que Jesus falou que as Escrituras revelavam a ele? É a mesma coisa. Então, a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, revela a Cristo. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso daqui depois nós vamos ver com mais vagar isso daqui, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, é a doutrina da depravação total, né? Todos pecaram e necessitam, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Irmãos, parece até redundante, né? Olha, gratuitamente por sua graça. Se é pela graça, é gratuito, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. São muitas palavras que foram advindas do direito romano. Paulo está escrevendo para os cristãos de Roma. Roma é o berço do direito, né? Então, essa palavra justificação, essa palavra gratuito, essa palavra redenção, são tudo termos jurídicos que elas têm um significado tremendo e as pessoas desconhecem. O que é remir? Se não você perdoar ou você comprar uma dívida e aquele que devia não devia mais. Mas as pessoas se esquecem, elas querem elas se remirem a si próprias. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Olha que interessante, a quem Deus propôs no seu sangue. Ora, percebe como as pessoas da Trindade, elas se comungam, elas se interagem, são a mesma pessoa? Porque de quem está falando aqui? Quem é que tem sangue? É Cristo. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Olha, outra palavra, propiciação. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que significa isso? Na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, porque quando Cristo morreu, o mundo já tinha 4, 5, 6 mil anos. Já tinha passado milhões de pessoas por essa terra e cometido infinitos pecados. E esses pecados até ali, eles tinham ficado impunes. Eles não tinham, mesmo daqueles que foram salvos, eles foram salvos, mas os pecados desses salvos, eles estavam impunes. Não tinham sido pagos ainda. Então, quando Cristo morreu, ele pagou os pecados de todos aqueles que já foram salvos anteriormente. E daí aqueles pecados, eles deixaram de ser impunes porque eles foram punidos em Cristo. Cristo morreu pelos seus contemporâneos que foram salvos e ele morreu por nós que estamos sendo salvos agora. E morreu por pessoas de todas as épocas, de todas as eras, por aqueles que foram e que serão salvos. Deus propôs Cristo. Ele lhe enviou para morrer, para demonstrar sua retidão ou justiça. O problema que carecia de uma solução era que Deus, por alguma razão, parecia ser injusto. E quis exaltar e glorificar o seu nome. Este é o tema base. A retidão de Deus está em jogo. Seu nome, reputação ou honra devem ser vindicados. Antes que a cruz possa ser por nossa causa, deve ser por causa de Deus. Olha que profundo isso, difícil até de compreender. Então, foi na cruz que Deus vindicou a sua justiça.
a sua retidão, a sua santidade. Então, quando Cristo padeceu na cruz, Deus estava cumprindo a sua justiça. Todo aquele que pecar, certamente morrerá. E nós morremos em Cristo. Cristo morreu em nosso favor. Cristo morreu em nosso lugar. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É ele que nos justifica. Vào đây. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, feche. Para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Quer dizer, onde está o orgulho? Onde está o orgulho? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas nós somos justificados unicamente pela fé. Lembra do texto que nós lemos lá? Jesus em João 6? Que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Por isso que a Bíblia fala todos. Tanto quando a Bíblia está falando todos, não está falando de todos os homens indistintamente. Está falando dos gentios e dos judeus. Não é só para os judeus, é para todos. Para todos quem? Judeus e gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, o judeu, e mediante a fé, o incircunciso. Irmãos, olha que interessante. As pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas não viveram porque elas realizaram obras. Elas são salvas elas foram salvas da mesma forma que nós. Se nós somos salvos pela fé, os antigos, aqueles que viveram antes de Cristo, eles também foram salvos pela fé. Nós, pela fé no Cristo que veio, morreu e ressuscitou. Eles, no Cristo que haveria de vir, que morreria e ressuscitaria. Eles não viam e nós também não vemos. Então, a nossa fé é igual a deles. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Confirmamos a lei como? Em Cristo. Cristo confirmou, porque Cristo cumpriu toda a lei no nosso lugar. O que é a fé? A fé está relacionada a algum evento do passado, algo invisível ou de um acontecimento futuro. Pois, para eventos visíveis e do presente, não se necessita de fé para crer. Ora, você está vendo aí o seu aparelho aí na tua frente. Você está vendo ele. Você não precisa de fé para acreditar no seu aparelho, porque você está vendo. Então, a fé, ela está baseada num evento passado, em algo invisível, né? Por exemplo, assim, Deus não é presente nem futuro, certo? Mas ele é invisível. Mas nós temos fé que ele acredita. Então, passado, Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Algo invisível, ele vive. Ou de um acontecimento futuro, ele voltará. Pois para eventos visíveis e do presente, não se necessita de fé para crer. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste e crestes? Jesus para Tomé, né? Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, eu acho tão lindo isso. Isso é maravilhoso. Porque nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. Porque nós não vimos Cristo. Nós não vimos a sua morte. Nós não presenciamos o Cristo ressurreto em carne. Mas nós cremos. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Então, cada um de nós que não vimos, mas nós cremos, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Em fatos passados
e invisíveis, convicção. Então nós temos convicção de que Deus criou todas as coisas. Nós temos convicção de que Deus abriu o Mar Vermelho. Nós temos convicção que Ele enviou o seu Filho, que nasceu de uma virgem, que padeceu em nosso lugar, que ressuscitou. Em fatos futuros, certeza, Cristo voltará. Nós teremos os nossos corpos glorificados, ressuscitaremos assim como Ele ressuscitou. E nós viveremos para sempre com o Pai. Certeza disso. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então, a fé, ela abrange coisas passadas, o futuro e coisas invisíveis, como nós já vimos. A fé é formada por 3 elementos: conhecimento, a crença e a confiança. Esses 3 elementos, eles fazem parte da fé, a fé salvífica. Conhecimento, Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, antes que a fé vá para o nosso coração, para a nossa alma, ela passa pela nossa mente. Então, nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a pregação, e através da pregação vem a fé. Eu fui lá tomar um café ontem na casa do Osmar, e eu estava falando para ele a respeito nós estávamos comentando lá sobre a graça, né, sobre a aula da graça, e eu falei para ele que essas aulas aqui, eu já ministrei ela inúmeras vezes, eu já não tenho a conta. Mas, irmãos, como é bom isso daqui, como é bom nós falarmos sobre isso, porque cada vez que a gente fala, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé aumenta, porque a fé vem pelo ouvir e vem ouvir a palavra de Deus. E por isso que a gente precisa repetir. O evangelho não é uma coisa que a gente fala uma vez e a pessoa se decide e depois nunca mais a gente fala. Não. O evangelho é uma coisa para a gente ouvir todos os dias, meditar todos os dias, porque a nossa fé ela é fortalecida através do evangelho. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A falta de conhecimento leva a prática religiosa ao fanatismo inconsciente. Percebe? Que quando a pessoa ele não para pensar, quando não passa pela cabeça, leva a pessoa ao fanatismo. Como o apóstolo Paulo admite em Romanos 10:2-3. Porque ele deu testemunho de que ele está falando dos irmãos judeus, né, dos seus compatriotas, de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Por isso que eu quero lembrar disso aqui, porque tem muita gente que pensa que Deus vai levar em consideração a sinceridade da pessoa. Fulano está enganado, mas ele é sincero. Não. É uma fé sincera em Cristo. Quando a Bíblia fala que Deus deseja um coração sincero, é uma fé sincera, mas uma fé sincera em Cristo, não fingida. Agora, sinceridade não salva ninguém. Sinceridade não salva ninguém. O que salva é uma fé sincera em Cristo. Crença. Então, primeiro é o conhecimento, depois a crença. Romanos 10:14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Né? Então, a fé, ela está intimamente ligada à crença. Crença é basicamente um sinônimo de fé. E, de novo, né?
A crença, a fé, ela vem através de ouvir. E ouvir o quê? A pregação. E como elas vão ouvir se não há quem pregue? E a confiança. Efésios 3:12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. É por isso que nós podemos, irmãos, orar diretamente ao Pai. Nós não precisamos de intermediário. Nós não precisamos de um sacerdote para levar o nosso arrependimento, levar a nossa oração, a nossa confissão, os nossos pedidos diante de Deus. Não, nós temos livre acesso, com ousadia e confiança. Por que ele fala aqui? Temos ousadia. Vocês se lembram quando Mordecai pediu para Esther falar com Assuero? O que ela falou? Eu falei, não posso fazer isso. Porque se eu comparecer diante dele, sem ele me chamar, e ele não levantar o seu cetro, eu serei condenado à morte. Isso! Ela está falando de um rei de carne e osso. E quanto mais diante de Deus? A pessoa seria exterminada na hora. Mas, através de Cristo, nós temos ousadia e acesso com confiança em Deus, mediante a fé em Cristo. Hebreus 11:6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ó, não está falando de sinceridade, não está falando de religiosidade, de bondade, não. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é a obra que Deus quer que nós realizemos. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, Deus, ele nos dá uma herança quando nós o buscamos, e nós o buscamos porque nós cremos nele. Porque como que a gente vai buscar uma pessoa que a gente não acredita que ela existe? A fé em si é vazia para a justificação. Olha, a fé em si é vazia. Irmãos, a fé não salva ninguém. A gente inicia falando que nós somos salvos somente pela fé, e agora a gente fala assim, ó, a fé em si é vazia para a justificação. Pois ela apenas recebe o que realmente tem valor, a justiça de Cristo. Por isso Deus não pode responder à nossa fé, e sim usar a nossa fé como vaso para derramar a justiça de Cristo. Pois a causa da justificação não é a fé do homem, mas a graça de Deus. Olha, eu já falei isso, né? Na aula passada, eu não falei para vocês que a causa da nossa salvação é a graça de Deus? Então, qual é o motivo que ele nos salva? Por nosso mérito? Não, por causa da sua graça. Agora aqui nós temos um outro aspecto, ó. A justificação é pela graça, somente porque a fé é um instrumento e não mais uma obra. Ou seja, a fé é a ferramenta que Deus usa para nos salvar. Então, Deus nos salva por quê? Por causa da sua graça. Como que ele nos salva? Como que ele nos salva? Pela graça. A graça é o meio. A graça é a ferramenta, é o condutor. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11:6. A fé é o meio pelo qual a justificação chega ao pecador. O Evangelho torna a fé o único meio pelo qual o pecador recebe a graça de Deus. Alguém entrou aí agora e está com o microfone aberto. Por favor. Se puder fechar. Essa justificação somente pela fé é o âmago do Evangelho. Visto que não temos nenhuma justiça inerente que nos permita permanecer inculpáveis diante de Deus.
Nós não temos nenhuma justiça inerente. O que significa isso? Significa o seguinte, não há nada de bom em nós. Nós não temos nada que seja propriamente nosso que nos capacite para sermos salvos. Que nos permita permanecer inculpáveis diante de Deus. Precisamos de uma justiça de fora de nós mesmos. Pela fé, o homem é declarado justo por Deus. Deixa eu aqui um pouquinho, eu vou fechar, porque a pessoa nem percebeu que ela está... Um pouquinho só. Então, um pouquinho só aqui. Na Igreja Romana, ela cria que pela fé Deus tornava o homem justo. Assim, a justiça de Cristo tem que ser apoiada pela justiça do próprio pecador na justificação. Lembra que eu falei para vocês da sinergia? Então, a Igreja Romana, ela prega uma sinergia, uma associação daquilo que Deus faz com aquilo que o homem faz. Os reformadores não. Eles criam que pela fé Deus declarava o homem justo. É só um ato jurídico, uma declaração de Deus. Deus considera, Deus atribui a justiça de Cristo ao homem, pelos méritos unicamente de Cristo Jesus. Então, os méritos de Cristo é imputado ao homem. A justificação é, então, imputada ao pecador. Por que nós somos justos? Porque a justiça de Cristo é imputada a nós. Então, nós somos salvos não pela nossa justiça, nem com a nossa colaboração, mas sim de Cristo. A justiça que nos justifica é a de outro. Justiça imputada. Romanos 4, 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Você contrata um trabalhador, no final do mês, você não está fazendo nenhum benefício para ele pagando o salário. É uma obrigação sua, você está devendo para ele o mês de salário. E ele está usando essa parábola aí. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Maravilhoso isso. Deus é aquele que trabalha em nosso lugar. Mas, ao que não trabalha, quer dizer, aquele que não pratica obra nenhuma, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. As virtudes de Cristo, infundidas no coração do pecador, o permitem, inerentemente, se tornar um justo diante de Deus. Então, os méritos, a justiça e a virtude de Cristo são infundidas no nosso coração. Segundo, essa justiça foi desenvolvida por Cristo. Justificação por ato. Romanos 8, 1, 2. Ora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, através da fé, já não pairam sobre eles nenhuma condenação. 3. Essa justiça de Cristo é imputada por causa da graça. Pecador declarado justo. Então é o seguinte, a justiça de Cristo, voltando, né, à aula passada, a justiça de Cristo que é atribuída por nós, não é porque a gente merece, né? Mas é por causa da graça dele, não é por nossos méritos. Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
por ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A graça é o primeiro e o último movimento causador da salvação. Fé, essencial como é somente uma parte do maquinismo do qual a graça se serve. A fé ocupa a posição de um canal ou tubo condutor. A graça é a fonte, é a razão, é a cauda. Fé é o aqueduto ao longo do qual a corrente da misericórdia flui para refrescar os sedentos filhos dos homens. Charles Spurgeon. Olha que frase maravilhosa. Vou ler de novo. A graça é o primeiro e o último movimento causador da salvação. A graça está presente em tudo. Fé, essencial como é somente uma parte importante do maquinismo do qual a graça se serve. A fé ocupa a posição de um canal, ou tubo condutor. Então você tem a fonte e depois você tem onde a água precisa chegar. Para isso, precisa ter um tubo condutor. É isso que ele está falando. Nós, para recebermos a graça de Deus, nós precisamos desse tubo condutor. E qual que é esse tubo condutor? A fé. Fé é o aqueduto ao longo do qual a corrente da misericórdia flui para refrescar os sedentos filhos dos homens. 4. Por causa da imputação, o pecador pode ser declarado justo. Declaração sintética. Ao mesmo tempo, pecador e justo. Nós continuamos sendo pecadores, mas diante de Deus nós somos justos, porque Ele declarou que nós fôssemos justos. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Através da fé em Cristo, nós somos salvos pelos méritos dele somente. Esse condutor, esse caudal, é que nos traz, então, os méritos de Cristo, que são aplicados a nós. 5. A fé não deve ter qualquer qualidade. Fé como ato. A fé não deve ter qualquer qualidade. Não é que ela estou falando assim, ela não leva em consideração, Deus não leva em consideração as qualidades da fé para salvar uma pessoa. Se a fé é muita, se ela é pequena, se ela é nova, se ela é antiga, não. A fé é um ato, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, como a fé que nós recebemos, ela é doada por Deus. Ela é galardoada por Deus. A fé não é do homem. A graça não é do homem. A fé não é do homem. A salvação não é do homem. A perseverança, nada na salvação é do homem. Por quê? Porque só Deus é que vai receber a glória. Irmãos, eu já vi tantas pessoas, inclusive batistas, falando assim que a salvação é de Deus. A graça é de Deus. Mas a fé é do homem. Eu já vi pastores batistas declarando isso. Olha, Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus é o autor e consumador da fé. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, tanto o crer em Cristo, como padecer por Cristo, é concedida por ele. Porque pela graça que me foi dada,
Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, é incontestável. A graça, a fé, a salvação são dons de Deus. Então, a fé não é do homem. A fé não é volitiva. Se nós temos fé, é porque nós recebemos a fé de Deus. Sexto, o início e fim da justificação são mediante a fé somente. Mas a própria fé é justificada pelas obras. Isto é, após a justificação, as obras devem existir apenas para confirmar a fé como verdadeira. Assim, o pecador é justificado pela fé somente e a fé é justificada pelas obras. Por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então, nós somos salvos pelas obras? Não. Mas nós somos criados para as boas obras. Então, as boas obras, elas são uma consequência da fé verdadeira. Então, nós somos justificados pela fé. Mas a nossa fé, ela é confirmada através das nossas obras. É através das nossas obras que nós podemos testemunhar de que a nossa fé é uma fé verdadeira. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, como é que nós somos? Como nós sabemos que nós somos feitura dele, que nós somos criados, que nós somos novas criaturas em Cristo? Por causa das boas obras que ele preparou para que nós andássemos nela. Santificação não participa do ato de justificação, mas ocorre depois. O status do pecador muda apenas com a justificação, e a sua natureza apenas muda na regeneração, e se aperfeiçoa com a santificação. Então nós temos aí o novo nascimento, né? A regeneração. Nós temos a mudança quando nós teremos o nosso corpo glorificado, mas nós nos aperfeiçoamos na santificação. Nós ainda não somos perfeitos, mas a gente já não é quem a gente era ontem. Existe um processo de santificação, de que a nossa vida é aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento ocorre na santificação. Logo, justificação é estritamente uma questão forense. Mas, num sentido amplo, é sempre acompanhada da regeneração. Isto é, o pecador justo não é mais o mesmo pecador de antes, pois sua natureza é transformada de forma a querer viver para Deus. Então, como é que a gente sabe, como que a gente testemunha da fé de uma pessoa? Pelas suas boas obras e através desse processo de santificação que ela vive. Tito 3:8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Hebreus 11, 13 e 16. Essa daí fala sobre a galeria dos heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu vou
encerrar colocando um pedaço daquele filme que eu já falei para vocês, de Lutero, né? Que quando Lutero ele começou a ler Romanos e começou a ler lá sobre a justificação pela fé, esse filme eu indiquei para vocês, é um filme que tem no YouTube sobre Martinho Lutero, e aqui é uma parte desse filme, uma parte muito interessante. Justitia enim Dei, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, lembra que na aula passada eu falei assim que o importante da gente lembrar na graça é de que a graça era a razão, o motivo pelo qual Deus nos salva. Na aula de hoje, somente pela fé, o que eu quero que vocês levem é que de nós, a única coisa que seria exigida diante de Deus é uma fé verdadeira. Tem alguém com... A única coisa que será exigida de nós é uma fé verdadeira. A fé em Cristo. Uma fé genuína. Então, não é qualquer fé que salva. É a fé em Cristo, como ficou ressaltada aí em tantos textos que nós lemos. E outra coisa, essa fé não é uma fé volitiva. Não é uma fé inerente a nós, mas ela é doada por Deus. Nós recebemos como galardão de Deus a nossa fé. Por quê? Por quê? Porque só Deus deve ser glorificado através da nossa fé. Nós não podemos ter orgulho, nós não podemos ter jactância a respeito da nossa fé. Por quê? Porque a nossa fé também é doada por Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer porque nós podemos aprender mais da sua palavra, Senhor. E nós pedimos que o Senhor a cada dia aumente a nossa fé, Senhor, para que nós possamos viver com a nossa fé inabalável. E mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor possa manter a nossa fé em Cristo. E que até no último dia, Senhor, no nosso último suspiro, a nossa confiança possa estar apenas em Cristo, Senhor, para que nós possamos comparecer diante de Ti com ousadia e ali permanecermos firmes, Senhor, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.